Olá pessoal, meu nome é Vés Dimitruk, eu trabalho como treinador e nesse vídeo vamos aprender um pouco mais sobre interferências. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre interferências, então você lembra que eu falei que há 7 tipos de interferências. Se você não assistiu ainda, então assista esse vídeo porque tá bem legal, tá? E agora eu vou começar uma série de vídeos, serão 7 vídeos nos quais em cada vídeo eu vou falar sobre cada tipo de interferência, cada uma dessas 7 interferências. Então, só para a gente recapitular aqui, quando eu tenho um objetivo, ou seja, eu tenho um estado desejado onde eu quero chegar, eu estou partindo de um estado atual, tá? Então eu estou num local, eu quero chegar num outro local. Tudo aquilo que me afasta, tudo aquilo que concorre com o meu estado desejado, a gente vai considerar uma interferência. E para a gente poder atingir os nossos objetivos, a gente precisa aprender a lidar com essas interferências. E como eu comentei, há 7 tipos de interferências e hoje eu vou falar sobre a primeira interferência, que a gente chama em PNL sistêmica de interferência de confusão. Então a confusão é a primeira interferência que a gente encontra quando a gente está caminhando para os nossos objetivos. Tá? Em algum momento, em relação ao teu objetivo, certamente você vivenciou algum tipo de confusão. A confusão é um estado, na verdade, é um estado que a gente entra e do mesmo jeito que a gente entra, a gente pode sair. Agora, o que é confusão? Ah, de verdade, para a gente, como é que a gente vai considerar o que é confusão? Confusão é um monte de coisa? Não. Confusão é quando eu não sei o que eu devo fazer. Quando eu não tenho claro para mim qual é o meu passo, qual é o meu próximo passo. Então a confusão ela tem a ver com o quê? Tem a ver com formulação de objetivos. Tem a ver com eu conhecer o meu estado atual ou não. Por exemplo, se eu estou dirigindo meu carro e eu estou indo para a tua casa, vamos supor que não existisse o Waze. Aí eu me perdi. Ah, eu não sei onde eu estou, tal, eu pego e te ligo. Falo, olha fulano, eu estou indo para a tua casa, só que eu me perdi, me ajuda a chegar. A pessoa vai me perguntar assim, onde é que você está? Eu vou falar, não sei. Então se eu falar não sei, não tem como a pessoa me ajudar, não tem como você me ajudar a chegar na tua casa. Eu vou ter que falar, poxa, eu estou aqui, ó, na rua tal. Ou se eu não tiver acesso à rua, você vai me perguntar, tem algum ponto de referência, você vê algum prédio, alguma torre, alguma construção? E aí quando eu descubro onde eu estou, aí eu consigo sair do meu estado atual, compreende? Então enquanto eu não tenho aí uma boa clareza sobre o meu estado atual e o meu estado desejado, eu fico no estado de confusão. Especificamente, é isso que é confusão. Se você não sabe nada sobre mecânica, por exemplo, e você está com um defeito no teu carro, você abre o motor, você olha e você fica confuso, porque você não sabe o que é o que é A, o que é B, o que vai de onde para onde. Confusão é literalmente quando eu não sei o que fazer. E isso pode me impedir de atingir o meu objetivo, porque como é que eu vou construir algo na minha vida se eu não sei qual é o primeiro passo que eu preciso dar, nem o segundo, nem o terceiro? Eu não preciso saber todos os passos do meu caminho para começar a minha jornada, agora eu tenho que saber pelo menos qual é o meu próximo passo. Tá? Para eu poder resolver a interferência de confusão, portanto, eu preciso formular adequadamente o meu objetivo. E há o objetivo e há o TOTS, né? Na PNL sistêmica a gente fala muito do TOTS. O TOTS envolve a formulação de objetivos. Agora o TOTS ele é um pouco mais do que o objetivo, ele vai além, porque envolve também as estratégias que eu vou usar para chegar lá. Quando eu penso, por exemplo, em um objetivo para mim, eu posso pensar, por exemplo, eu quero aprender a falar inglês. E aí eu estaria falando de um objetivo. Agora, quando eu penso em TOTS, eu no futuro, quando eu já sei falar inglês, compreende? Eu vou além do meu objetivo. Então, por exemplo, eu posso me imaginar numa situação em que eu estou conversando em inglês, ou eu estou visitando um país que fala a língua inglesa, eu estou me comunicando em inglês, eu vou para o futuro. Na minha mente, eu vou para o futuro e já percebo aquele objetivo atingido em ação. Em PNL a gente vai chamar isso de TOTS. Aí, mais para frente, em outros vídeos eu também falo disso. Agora, para eu poder fazer o que quer que eu vá fazer, eu preciso saber qual é o meu próximo passo, compreende? E todos nós já passamos por uma situação, ou até mais de uma situação, na qual você fica assim, e agora? O que é que eu faço? Esse é o estado de confusão.
E se você não sair dele, você fica ali parado naquele estado. Porque quando a gente está confuso, a gente não é capaz de agir. A gente fica ali, ó, fica parado. Um exemplo interessante é se uma pessoa está atravessando uma avenida e vem um carro na direção dela e de repente ela travou ali, ó. Então ela ficou ali confusa. O que acontece? Isso pode até ser perigoso, porque ela tem que agir, tem que sair da frente do carro, compreende? Para eu poder sair do estado de confusão, então eu preciso reavaliar o meu objetivo. E isso envolve eu verificar se o meu objetivo está bem formulado, tá? Aí, para eu poder sair do estado de confusão, eu preciso aprender a formular objetivos eficazes. Em PNL sistêmica, a gente tem uma estratégia muito boa para isso. Então, a gente tem o que a gente chama de condições de boa formulação de objetivos, que determinam como é que eu devo formular um objetivo para poder atingir. Tá? Nesse vídeo eu não vou falar especificamente disso. No futuro também posso ter um vídeo sobre isso, formulação de objetivos, por que não? Agora, se você quiser pesquisar condições de boa formulação de objetivos, ou se você quiser pesquisar na internet o método do modelo SMART, por exemplo, ele é muito eficaz em termos de formulação de objetivos. Basicamente, quando eu vou formular um objetivo, é muito importante que eu tenha uma representação interna na minha cabeça, ou seja, uma imagem com sons e sensações congruentes. E essa representação interna, ou essa imagem, ela deve estar positiva. Aqui é que muita gente acaba não conseguindo o que busca. Por quê? Porque não formula o seu objetivo no positivo. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente aprende quando a gente está aprendendo sobre objetivos. Eu preciso focar na minha mente naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero, compreende? E isso vai me ajudar a sair do estado de confusão. Então, por exemplo, muita gente vai falar assim, eu não quero ser gordo, ou eu não quero andar a pé, ou eu não quero me estressar, ou eu não quero mais brigar com aquela pessoa. Quando você fala dessa forma, você está falando daquilo que você não quer. Isso a gente chama de linguagem no negativo, compreende? Então, fala assim, poxa, eu não quero mais andar de ônibus. Não, peraí. Não é isso que você quer. Isso é o que você não quer. E se você focar a tua mente dessa forma, pode ser bastante limitante. Porque, assim, você pode até falar, mas você entende o que eu quero dizer. Eu entendo o que eu quero dizer. A questão não é essa. A questão é a sua mente, principalmente a parte inconsciente da tua mente, tá entendendo? Porque quem é que vai fazer o teu objetivo ser concluído, você atingir o teu objetivo, é exatamente a parte inconsciente da tua mente. E aí ela precisa entender. Não é eu entendo. Tu quer um carro, beleza. Só que você não está falando isso. Quando você não está falando isso, você não está acessando dentro da tua cabeça aquela representação, a imagem daquele carro. Por isso, se você quer um carro, então vai numa loja, vê o carro que você quer, mesmo que você ainda não tenha o recurso, né, financeiro para comprar agora, vai na loja, entra no carro, senta no carro, se imagina dirigindo aquele carro, tá? Se for possível, pede para o vendedor ligar o carro para você ouvir o som do carro, imagina, ajusta o banco, imagina que você está andando naquele carro. Quando você faz isso, você cria a representação interna, você dá para o seu corpo a memória daquele objetivo. Isso é uma linguagem no positivo. Isso é completamente diferente de eu ficar falando, eu não quero mais andar de ônibus, eu não quero mais andar a pé, eu não sei o quê. E é o que na maioria das vezes a gente fica fazendo, a gente fica focando a nossa atenção naquilo que a gente não quer. E quando eu faço isso, aí eu não sei qual é o próximo passo, compreendeu a ideia? Então, essa formulação pode me colocar num estado de confusão. Outra coisa que alimenta a confusão é eu não ter uma boa consciência do meu estado atual. Então lembra, toda mudança que eu vou fazer, ela parte de um ponto e vai até um outro ponto, ok? Então se eu for pegar e vou viajar, sei lá, vou para a praia, no Ano Novo, então vou pegar meu carro da minha casa e quero chegar até a praia. Eu tenho um caminho para percorrer. Para percorrer esse caminho, por exemplo, eu preciso saber que rua que eu vou entrar, que rua que eu vou sair. Se você começa a entrar em ruas a esmo, sem saber direito, daqui a pouco você perdeu completamente a tua referência.
Se você dirige, já deve ter acontecido isso com você. Você está indo numa direção, você tem um norte, vamos dizer assim, você sabe que você está indo para aquela direção. Só que aí você vira à direita, vira à esquerda, vira à direita, vira à esquerda, e vira de novo, e daqui a pouco você perdeu a referência. Você não sabe mais se você está indo naquela direção ou numa outra direção. Essa é uma boa analogia, porque nesse momento você está o quê? Confuso. Aí tu pega o teu Waze, você liga, por exemplo, o teu GPS, aí ele te aponta e fala, nossa, de repente você está indo para um lado oposto daquele que você achava que você está indo. Então, a interferência de confusão pode atrasar bastante a vida da gente, tá? E uma das coisas que pode me deixar confuso é eu realmente não ter o meu objetivo bem formulado, tá? Então eu preciso sim aprender a formular objetivos. Em algum momento eu vou colocar um vídeo falando sobre isso, tá? Como é que a gente formula objetivos de uma forma eficaz, é importante. E além disso, eu também preciso saber qual é o meu estado atual, onde é que eu estou. Tá? Porque se eu não souber onde eu estou, como é que eu vou chegar onde eu estou indo? E se eu achar que eu estou num local diferente do que eu estou, eu também não vou conseguir. Por exemplo, eu estou em São Paulo. Se eu quiser viajar para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou precisar pegar a estrada e vou precisar ir sentido norte, tá? Beleza. Agora, vamos supor que eu estivesse vivendo uma situação em que eu acredito que eu estou em Santa Catarina, tá? Que eu estou em Florianópolis. Eu estou em São Paulo, mas eu acredito que eu estou em Florianópolis. Aí eu falo, vou viajar para o Rio de Janeiro. Eu vou conseguir chegar no Rio de Janeiro? Não vou. Porque para eu sair de Florianópolis, eu preciso passar por uma ponte. Essa ponte não existe em São Paulo. Então eu vou ficar em São Paulo, vou ficar procurando essa ponte. Então é importante que eu saiba onde eu estou, porque senão eu vou ficar confuso, tá? Essa analogia também da cidade é muito interessante, porque, por exemplo, se você pensar em ruas como Rua 13 de Maio, Rua 25 de Março, Avenida Tiradentes, Avenida Brasil, essas ruas existem em praticamente todas as cidades. Existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, existe em Santa Catarina. E aí, se eu estou em São Paulo, mas eu acho que eu estou em Santa Catarina, vou procurar a Rua 25 de Março e ela é uma outra rua lá. Então não vai ter jeito, eu vou continuar confuso. Tá? E no estado de confusão não tem jeito, eu não chego onde eu quero chegar, eu não atinjo os meus objetivos. Então essa é uma interferência que ela é muito, muito importante que a gente aprenda a lidar com ela. Quando você estiver se sentindo confuso, quando você estiver sem saber o que fazer, meu Deus, o que eu faço? Não adianta sair fazendo. Tem gente que quer sair fazendo, né? Quando você tem um projeto numa empresa, você tem às vezes muita motivação das pessoas. Muitas pessoas têm boa iniciativa, mas muitas pessoas também têm dificuldade de finalizar as coisas porque ficam presas na confusão. Então, boa vontade, força de vontade, essas coisas não tiram você da confusão. E aí, quando você tem um projeto, a tendência das pessoas é, cadê? Vamos começar a fazer, vamos lá, peraí. A primeira coisa a se fazer antes de você começar a agir é o planejamento estratégico do teu objetivo, compreendeu? Porque muitas vezes a pessoa sai naquele impulso de que eu quero, mas não fez um bom planejamento de objetivos. E aí você vai, com certeza, experimentar a interferência de confusão. Então, eu definir o meu objetivo muito bem definido e eu entender, saber como é que está, qual é o meu estado atual, é a receita de bolo para eu sair do estado de confusão. No caso de uma viagem, eu preciso fazer isso porque eu preciso inclusive calcular quanto que eu vou gastar de combustível, quanto que eu vou gastar de pedágio, quanto tempo vai durar a viagem, será que eu vou precisar no meio da viagem parar para descansar ou não, será que eu consigo ir direto? Se eu for precisar parar para descansar, eu preciso me preocupar em ter uma hospedagem, um hotel, uma pousada no caminho. Isso também vai aumentar o custo da minha viagem. Tudo isso é planejamento estratégico, é muito importante para a gente atingir os nossos objetivos e nos tira da confusão. Agora, sair fazendo? Não, sair fazendo não. Antes de sair fazendo, a gente planeja, define o objetivo e entende o estado atual. Se eu estou acima do peso, por exemplo, e quero emagrecer, será que eu consigo fazer isso? Claro que eu consigo, só que eu preciso ter consciência do meu estado atual. Então eu falo, poxa vida, de repente hoje eu estou pesando 130 quilos, eu quero emagrecer 60 quilos, eu quero pesar 70 quilos.
É possível? Claro que é possível. Vou conseguir fazer isso em uma semana? Não. Preciso ter um plano estratégico? Sim. Preciso entender o meu estado atual? Sim, eu preciso entender o meu estado atual. Preciso definir o meu objetivo? Sim, eu preciso definir o meu objetivo. E aí entram as estratégias para eu atingir. Agora, se eu não entendo o meu estado atual e não defino bem o meu objetivo, aí eu vou ficar confuso. E acontece com muita gente. Então, muitas vezes a pessoa ela quer que uma coisa mágica aconteça. Ela quer que em 2 semanas 60 quilos desapareçam. Aí fica desafiante, mas nem para a pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica a coisa é assim, ela passa por uma preparação, tudo, tem que conversar com o médico, conversar com o psicólogo, até mesmo para um evento de uma intervenção cirúrgica, há também uma preparação, o planejamento, há tudo isso, o médico vai examinar a pessoa, vai ver como é que é o estado atual dela, em questão de coração, de pressão, de tudo, porque tudo isso é significativo. Voltando a falar da viagem, vou pegar meu carro e vou simplesmente pegar e pôr na estrada e viajar 1000 quilômetros? Não, eu vou verificar como é que está a condição dos pneus, vou verificar se tem água, se o óleo está ok, se eu estou com o step em dia, compreende? Então eu vou também mapear sempre o meu estado atual. Mapeie o seu estado atual, defina o teu estado desejado e você vai perceber que você sai naturalmente facinho da interferência de confusão, beleza? Nesse vídeo era isso. Obrigado, gente. Até mais.